Boa tarde, meus alunos, boa tarde, meus amigos. Estamos mais aqui com um vídeo da série Vamos Juntos, que é esse canal que eu venho desenvolvendo para manter um contato, manter a acolhida aos nossos queridos alunos do Instituto Federal de São Paulo e, claro, a todo o público também. Eu tenho buscado alguns vídeos de caráter cultural, de interesse público, de interesse de todos, nesses momentos tão difíceis que o Brasil atravessa. E hoje, novamente, temos um vídeo mais do que o especial. Não é? Nós temos a presença do deputado federal Roberto Lucena, que é um amigo, é um colega, está sempre presente, sempre nos recebeu com a máxima boa vontade. E num feriado, em plena 19 horas praticamente, faltando 4 minutinhos para as 19 horas, o deputado abriu um espaço na agenda e eu sou enormemente agradecido por isso. Deputado Roberto Lucena, uma boa noite, muito obrigado por liberar um espaço e nos atender. Professor Robson, muito boa noite, uma alegria falar com você. Obrigado. Sabe da minha admiração, do respeito que eu tenho por você. Um grande abraço nesse feriado especial, aniversário de Brasília, 60 anos de Brasília. Verdade. Não é? E um abraço especial à sua família, um abraço também especial a todos os alunos do nosso Instituto Federal de São Paulo. Obrigado, deputado. Igualmente, um abraço a toda a sua família. Um detalhe especial, eu tive o prazer de ser aluno, ser professor por algum tempo do Roberto, do Renan Lucena, seu filho. Né? Ele está bem, Exatamente. Espero que toda a sua família que esteja bem. Ele tem uma admiração profunda. Obrigado, deputado. Mande um abraço a ele. Muito obrigado. Deputado, o senhor está no seu terceiro mandato, não é isso? De deputado federal. Exatamente. Pelo partido POD, não é isso? Você poderia falar um pouquinho das suas atividades, um pouquinho da sua vida, da sua carreira para os nossos, para quem está nos assistindo, por favor? Eu estou no terceiro mandato. Me elegi em 2010. Me elegi pelo Partido Verde. Eu me reelegi pelo Partido Verde em 2014. E já em 2018 me reelegi pelo Podemos. Naquele momento eu entendi que o Podemos tinha um projeto para o país, tinha uma proposta para o país, que se identificava muito com a minha disposição de trabalhar na reconstrução que o Brasil precisava, na recuperação econômica e social. O nosso trabalho na Câmara dos Deputados, ele tem alguns eixos. É a defesa da família, é o combate à corrupção. Hoje eu sou secretário de Transparência da Câmara dos Deputados. E, enquanto secretário de Transparência, eu tenho procurado fomentar as atividades de transparência, não apenas na Câmara dos Deputados, mas no Legislativo, de forma geral, procurando fomentar a cultura da transparência no Brasil. E sou presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Então, é uma bandeira que nós levantamos desde o primeiro mandato, desde 2011, quando eu cheguei à Câmara dos Deputados, e continuamos empunhando. O primeiro projeto de lei que eu apresentei, assim que eu cheguei no Congresso, foi tipificando a corrupção como crime hediondo. De lá para cá, nós temos mantido esse compromisso de poder encontrar quais são os nós que nós temos na administração pública, na gestão pública, a fim de que, resolvendo, equacionando esses nós possamos dar cada vez mais transparência e efetividade na aplicação dos recursos públicos. Então, nosso mandato tem esse eixo, além do trabalho que nós fazemos no aspecto social. Você sabe que eu, praticamente desde que cheguei à Câmara, estou na Comissão de Seguridade Social e Família, que é a comissão que cuida da saúde na Câmara dos Deputados. Fui o primeiro presidente da Comissão da Pessoa Idosa, dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, e foi um trabalho nosso que implementou no governo Temer, no governo passado, que implementou a Secretaria Nacional de
e políticas públicas para a pessoa idosa. Bem, deputado, parabéns por toda essa atuação aí. E o senhor vê com bons olhos esse combate à corrupção? Você acha que estamos progredindo, a coisa avança? O senhor é um otimista ou não? Eu sou um otimista. Eu acho que nós não estamos ainda onde gostaríamos de estar, onde deveríamos e poderíamos estar. No entanto, nós não estamos no mesmo lugar que nós estávamos quando nós começamos essa jornada. O Brasil tem assumido um compromisso, a sociedade está comprometida com essa transformação. A Operação Lava Jato foi um marco, foi um divisor de águas, e nós temos hoje dispositivos legais, nós temos ferramenta, nós temos tecnologia e nós temos disposição política, vontade política. E quando eu falo de vontade política, evidentemente não estou falando da totalidade, mas eu estou falando que hoje nós temos um número importante de líderes, de agentes políticos, de representantes políticos que estão comprometidos com essa causa. Assim, eu entendo que nós, que já avançamos bastante, chegamos num nível onde o recuo é impraticável. O recuo é impraticável. O espírito, o conceito, o espírito da Operação Lava Jato, o espírito do combate à corrupção é aquilo que nós temos no compromisso que temos visto cada vez mais da sociedade, está na agenda da sociedade, é uma exigência da sociedade que tem pautado as discussões em todos os âmbitos das casas de representantes. É verdade isso, é verdade. O combate à corrupção tem sido um anseio de toda a sociedade. Nós agradecemos todo o esforço que tem sido feito nessa direção, não é? O Congresso está trabalhando também em quarentena, não é, deputado? Como que vocês estão trabalhando no dia a dia? Como é que você está trabalhando com a assessoria? Como é que está a dinâmica nesses tempos de quarentena? Então, o Congresso continua o seu trabalho. Nós estamos trabalhando com sessões remotas. Então, a presença de parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, a presença física é restrita. Então, é um grupo pequeno de parlamentares ali representando os seus respectivos partidos. A grande maioria dos parlamentares está através da plataforma desenvolvida pela própria Câmara dos Deputados e pelo Senado, que é a nossa Infoleg, está fazendo as discussões, está interagindo, está fazendo as votações das matérias que são importantes, que são urgentes e que interessam a sociedade brasileira. Tá, então o Congresso não está parado, o Congresso está trabalhando. O Congresso está trabalhando. E os seus, Importante e os seus assessores... ressaltar que o Congresso não está de recesso. Sim, sim. Nós estamos em atividade, ainda que fazendo sessões remotas, mas em atividade. Muito bem. E com os seus assessores, você tem conseguido trabalhar também de forma adequada? Temos. Nós também estamos fazendo em home office o trabalho de gabinete. Os nossos representantes de campo, evidentemente, eles, ainda que com toda a proteção e com toda a cautela, eles têm estado atendendo a população e organizando o nosso trabalho de representação política no campo. Agora, a equipe de gabinete está fazendo home office, está apoiando o nosso trabalho. Nós temos apresentado projetos de leis, temos apresentado emendas, temos apresentado requerimentos nesse período. Então, a nossa atividade legislativa tem continuado intensa, como sempre. Excelente, deputado, excelente. Caminhando um pouco agora na questão da política do Brasil, eu ia dizer que o Brasil está vivendo um momento quente, mas de repente me passou um lapso assim pela mente que eu não consigo me lembrar um momento do Brasil que nós não estivéssemos vivendo um momento quente, né? Parece que o Brasil é uma sucessão de crises e coisas do tipo.
Como é que o senhor viu essas manifestações do final de semana? O senhor acha que essas manifestações são uma ameaça à democracia? Não? O Não, que que o senhor essas achou? manifestações, elas só existem em função da própria democracia. E a própria democracia, ela exige que os democratas tenham maturidade para conviver com as opiniões divergentes. Então, nós temos manifestações onde as pessoas vão para a rua pedir a liberação do aborto. Nós temos manifestações onde as pessoas vão para a rua pedir a descriminalização das drogas. Nós temos manifestações onde as pessoas vão para a rua para gritar contra a corrupção. Independentemente de concordarmos ou não com o motivo da manifestação, a manifestação ela é o pulsar da sociedade, é o pulso da sociedade. E a sociedade viva, ela se expressa. Eu passei por um período muito mais preocupado com o Brasil, que foi um período em que nós estávamos vendo as coisas acontecer, o Congresso abalado com escândalos, o Poder Executivo, o governo abalado por escândalos de mensalão, de compra de votos, de compra de parlamentares, e você não via manifestações. As pessoas estavam apáticas, elas não iam às ruas, elas não se manifestavam. Eu ficava mais preocupado naquele momento. Então, a única coisa que eu me preocupo é o momento que essas manifestações acontecem. Elas acontecem no momento em que é absolutamente não recomendado a aglomeração de pessoas. Nós estamos no meio de uma pandemia. Então, nós temos muitas maneiras de nos manifestar. Tem gente que vai à sua janela, bate panela, tem pessoas que se manifestam através das redes sociais. Nós temos muitas maneiras de nos manifestarmos que não necessariamente a aglomeração de pessoas, que nesse momento é tudo que nós não precisamos. É verdade. O motivo da manifestação em si, eu respeito, inclusive, as pessoas de quem eu discordo radicalmente, absolutamente, no seu posicionamento, mas eu respeito o seu direito de manifestação. Perfeito, perfeito. É verdade. Em época de pandemia, você vê aquela quantidade de pessoas todas juntas, todas sem máscaras, né? A gente fica até muito preocupado com isso, não é? Mais uma pergunta nessa linha de política, deputado. O senhor é alinhado com o atual governo, sabemos disso. Como é que está a relação do governo federal, do executivo com o Congresso? O governo ainda tem uma base significativa? Você percebe que o governo ainda consegue pautar as suas demandas no Congresso? Isso está mais difícil? Como que está a situação? O governo, desde o princípio, desde o início dessa legislatura, ele tem tido bastante dificuldade no diálogo com o Congresso Nacional. E aí eu posso falar muito mais com respeito à Câmara dos Deputados. No entanto, com todas essas dificuldades, nós votamos no ano passado pautas muito delicadas, muito difíceis, como a própria reforma da Previdência, a nova Previdência. Então, o Congresso tem feito, apesar das dificuldades no diálogo, das dificuldades no relacionamento, o Congresso tem dado resposta. E o Congresso tem dado respaldo ao governo, na medida que tem se disposto a votar as pautas de interesse nacional. Então, acredito que, independentemente dessa dificuldade, eu espero que as coisas vão tomando seu lugar, elas vão se ajustando, que elas vão se acomodando. Eu acredito que nós continuaremos votando, continuaremos fazendo as entregas que o Brasil precisa, porque o Brasil está acima de todas as diferenças. O Brasil está acima dos partidos, está acima das ideologias, e todos nós, especialmente num momento como esse, e pós-pandemia, porque nós vamos ter que nos unir para fazermos um grande esforço para reposicionarmos o Brasil no caminho da retomada econômica, da recuperação econômica.
E não existe recuperação social sem passar pela recuperação econômica. Então, o governo ele não conseguiu construir e solidificar uma base importante nesse período. A base que o governo tem, aqueles que votam no governo, são aqueles que têm identificação com os ideais que são apresentados pelo governo. A maioria desses deputados votam conjuntamente em função da identificação com esses ideais. Agora, eu penso que passado esse momento de pandemia, que tem que merecer de nós toda a atenção, merecer o nosso foco para nós levantarmos as paredes de proteção social que o Brasil precisa ter, especialmente em torno dos que precisam mais dessa proteção. Eu entendo que nós precisamos voltar a conversar, melhorar esse diálogo, tirar a lenha dessa fogueira da beligerância e pensar que nós temos aí pela frente só 2 anos desse mandato do Executivo e dessa legislatura para nós minimamente fazermos as entregas que nós nos comprometemos com a sociedade. Desculpe. Comentário que eu tenho feito em algumas mesas de debate e também em alguns outros meios de comunicação é que a sensação, falando um pouco da pandemia, da questão do governo, né, entrando um pouco no aspecto da pandemia, a população está sentindo falta de um plano de saída da pandemia, não é, deputado? Porque nós vemos apenas, fique em casa, ok, mas quando? Né? Bom, fica até o dia 30, agora até o dia 10, o governador de São Paulo, mas as pessoas, elas querem, pelo menos, elas estão dispostas a ajudar, né? As pessoas estão dispostas, tanto que está havendo adesão ao combate a essa terrível doença. Mas o Ministério da Saúde poderia pensar num plano de saída, não é? Ontem a Fiesp divulgou uma proposta de aspectos de plano de abertura. O governador Dória também já anunciou que pretende fazer um plano desse tipo. Alguns prefeitos, mesmo da região do senhor, de Arujá, de Santa Isabel, alguns prefeitos têm entrado em contato com a gente, aqui do Instituto Federal, solicitando um planejamento de abertura, né? Normas de conduta para negócios, pequenos negócios, esse tipo de coisa. Então, talvez fosse o caso também do Ministério da Saúde gerar um plano de saída, né? Olha, o que pode fazer? Quem for abrir, como vai abrir? Tem rodízio de atendimento? Não tem? De horário, não é? Então, talvez a população esteja sentindo o roadmap, né? O caminho para nós sairmos dessa pandemia. Não simplesmente, né, a gente ouvir mais 20 dias, mais 30 dias, e é isso, né? Nós vimos também que no Congresso, deputado, votou-se a PEC para o orçamento da pandemia, não é? Que permite ao governo federal fazer gastos específicos com a pandemia, sem correr o risco da lei da responsabilidade fiscal. Fora isso, o que o Congresso tem feito de apoio ao combate a essa terrível doença, deputado? O que o senhor tem percebido? O que está tramitando lá em Brasília? Ou mais especificamente na Câmara dos Deputados, né? Em relação a que você colocou, a ausência de um plano, a ausência de um planejamento, nós sentimos não apenas em relação à pandemia. Nós não temos um plano. Os governos, pelo menos o governo de São Paulo, não tem. Não tem. O governo federal, até esse momento, não apresentou um plano. Mas nós precisamos também de um plano a médio e longo prazo, que também não foi nos apresentado. Porque, vencida essa quarentena, superada essa pandemia, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos gerar os empregos que nós precisamos aqui no país? Agora, por exemplo, nós estamos comprando máscaras e equipamentos e testes da China. Mas nós temos
no Brasil fabricantes, nós temos fornecedores, talvez eles não tenham capacidade de fazer a entrega para atender a demanda, mas em vez de nós fazemos um projeto, inclusive de financiamento, de liberação de crédito, de incentivos para que essas fábricas possam produzir o que nós precisamos aqui no Brasil, nós estamos simplesmente comprando e continuamos comprando de fora. Nós estamos gerando emprego, continuamos gerando emprego lá na China. Eu não quero absolutamente entrar no debate agora de boicote à China, etc. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que nós vamos terminar, nós tínhamos 12 milhões de desempregados antes da pandemia. Vamos terminar a pandemia com um número maior de desempregados. Como é que nós vamos gerar esses empregos? Nós tínhamos um problema nos últimos 20 anos de desindustrialização no país. Era uma erosão que vinha corroendo a indústria que é responsável por grande parte do nosso PIB. Agora, o que nós vamos fazer saindo dessa pandemia para oferecermos à indústria a condição dela se recuperar, de se robustecer, e nós podemos gerar emprego aqui? E aí eu não falo só da indústria. Nós temos, por exemplo, a indústria do turismo. Qual é o nosso grande projeto para o turismo a partir do fim da pandemia? O que é que qual é o desafio? Qual é a proposta que nós vamos lançar para os hotéis, por exemplo, que estão numa situação delicadíssima, né? Os relatórios, as projeções das associações de representação dos bares e restaurantes, dos bares e restaurantes que vão fechar as portas, é uma coisa assombrosa. Então, nós precisamos de um plano para a pandemia, para nós sairmos, qual é a porta de saída, e nós precisamos também de um plano a médio e longo prazo, que ainda não foi apresentado para o Brasil. Nós estamos todos num barco e nós não estamos sabendo para onde é que o capitão e a tripulação estão querendo nos levar. Verdade. Vencido esse assunto, que eu fiz questão de abrir um parênteses, você está falando sobre a atuação da Câmara, do Congresso. Nós votamos o orçamento, chamado orçamento de guerra, para flexibilizar, para dar ao governo a condição de poder enfrentar essa pandemia. Não faltam recursos para o governo, não faltam condições do governo fazer aplicação de recursos. Junto com essa liberação, esse cheque em branco que o Congresso assinou para o governo federal, aí a minha preocupação, inclusive, como secretário de Transparência, de que nós possamos provocar o Tribunal de Contas da União, nós possamos fazer um acompanhamento enquanto representantes do povo, nesses recursos que estão sendo aplicados. Nós estamos vendo, assim, cobertos pelo manto de proteção dos decretos de calamidade, verdadeiras calamidades sendo cometidas em nome do vírus, em nome do coronavírus, em nome do momento que nós estamos vivendo, em vários casos, em vários exemplos, Brasil afora. Então, nós temos muita coisa a fazer. O Congresso, ele votou o auxílio que o governo federal está pagando nesse momento para as pessoas, para os autônomos, O Congresso Nacional votou essa questão de orçamento, permitindo que o governo, inclusive, aumente o seu déficit, e o Congresso Nacional está votando temas de interesse
social nesse momento relacionados ao enfrentamento ao coronavírus. Então, nós temos, a cada semana, identificado quais são as propostas, quais são os projetos, que todos eles relacionados com o coronavírus, são matérias urgentes, matérias importantes, como a liberação do Fundo de Garantia, por exemplo, para os trabalhadores que, neste momento, estão aí com a sua família já enfrentando uma série de dificuldades. Então, nós estamos atentos. Uma matéria importante que o Congresso votou também foi a liberação para que o governo pudesse utilizar a merenda que estava estocada na escola, inclusive foi uma iniciativa nossa, junto ao presidente Bolsonaro, porque nós tínhamos um estoque nas escolas e muitas crianças têm nessas escolas as suas principais refeições. Aliás, muitas têm apenas na escola as suas refeições principais. Com isso, nós pudemos permitir ao governo que ele facultasse que essa merenda, esse alimento estocado chegasse às famílias dessas crianças e elas pudessem ser atendidas, pudessem ser supridas. Nós também estamos... Isso já está valendo, deputado? Essa Já. iniciativa está sendo implantada? Já. Nós estamos, inclusive, também entramos com uma solicitação junto ao Poder Executivo e também a apreciação do Congresso para que nós pudéssemos fazer. Só que aí é mais uma medida de iniciativa do Executivo. O Congresso, nesse caso, é mais uma ação política, que é a vacinação de todos os idosos. A vacinação é o teste de todos os idosos que estão nas instituições de longa permanência, de forma que nós possamos proteger esses idosos de uma tragédia iminente. Nós tivemos já casos em que dezenas de idosos numa mesma instituição foram infectados com coronavírus. Eu vi um caso terrível desse nos Estados Unidos, que se encontraram vários corpos. Asilo e casas de saúde tem que ter um cuidado todo especial mesmo. Exatamente. O senhor também propôs usar o dinheiro da corrupção no combate ao coronavírus, não é? Parece que foi uma proposta sua também, não? Como que ela está? Está avançando? Ela avança. A nossa proposta, inicialmente, é para que o recurso que foi recuperado pela Lava Jato possa ser todo ele, nós estamos falando de alguma coisa próxima de 2 bilhões de reais, possa ser aplicado no combate ao coronavírus. Mas nós temos, e aí também foi uma outra iniciativa nessa mesma direção, um volume muito superior a esse das chamadas contas judiciais. Nessas contas judiciais estão aquelas contas bloqueadas judicialmente. Algumas dessas contas pela falta de comprovação da fonte, algumas porque elas estão relacionadas com o ilícito, com contravenção. Essas que estão claramente, objetivamente relacionadas com a contravenção, com o ilícito, assim como a Receita Federal faz com a apreensão de veículos, de máquinas, de objetos, de aeronaves, que depois de recuperadas ou é leiloado ou é colocado à disposição de instituições que vão prestar o serviço social, de que essas contas também fossem colocadas à disposição do combate, da criação de um fundo de combate ao Covid-19. Isso avança, inclusive o Procurador-Geral da República, o doutor Aras, ele encampou essa ideia, ele está fazendo a defesa dessa ideia, No Judiciário, nós temos ministros que estão do Superior Tribunal Federal que também estão muito sensíveis a essa ideia, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é de São Paulo, e ela também ganha força no Legislativo. São saídas, são alternativas que nós temos
como eu disse, não apenas para nós agora enviarmos os recursos necessários para os estados e municípios, mas para o pós-pandemia, para a recuperação que nós vamos precisar diante de um cenário econômico comprometido que a pandemia nos colocou. Perfeito, deputado. Todas iniciativas muito válidas. E essa última que o senhor colocou, ela vai valer para médio prazo, né? Isso vai se estender por um bom prazo aí, sem dúvidas, precisamos desse planejamento. Eu, como professor de políticas públicas e planejamento estratégico, né, sinto muita falta desses objetivos, meios, valores, né, metas intermediárias para poder medir planos. Então vamos torcer para que isso apareça. Parabéns pelas iniciativas. Deputado, a sua base eleitoral é a região de Arujá, Santa Isabel, não é? Como é que está essa sua região? O senhor está agora, eu estou vendo, não sei, o senhor está na sua residência agora? O senhor está tá na eu região? estou em Brasília. Ah, está em Brasília. Estou em Brasília. Eu estava naquela sessão do Congresso, onde vários deputados e senadores foram infectados pelo Okay. Covid. Então, eu entendi prudente ficar naquele momento aqui, até para não expor a minha família. Claro. E depois, o ambiente de quarentena acabou favorecendo para que eu permanecesse aqui, próximo aos trabalhos da Câmara, próximo à comissão do coronavírus, próximo à nossa comissão de crise, nosso comitê de crise. E agora, a nossa região, eu nasci em Santa Isabel, eu moro em Arujá. Lá em Santa Isabel nós tivemos 5 casos que foram confirmados. 5 casos confirmados. Não foram muitos os casos suspeitos. Em Santa Isabel foram 5 casos confirmados. 2 mortes que aconteceram em Santa Isabel, elas foram suspeitas que tenham ocorrido em função do coronavírus. No Alto Tietê, nós tivemos 386 casos confirmados. Então, Arujá, Santa Isabel, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz, Guararema, Salesópolis, Biritiba, Mirim, toda aquela região, nós tivemos 386 casos confirmados. Nós tivemos no Alto Tietê todo 37 mortes. Então, 10% desses 386 casos, nós tivemos 37 mortes, são dados de ontem, dados atualizados até ontem. Só para deixar para os nossos, quem assistir esse vídeo fora do dia, hoje nós estamos gravando isso no feriado do dia 21/4/2020, às 19h29. Então, esses dados que o deputado está falando é do dia 20 de abril. Dia 20 de abril. Dia 20 de abril. Bom, deputado, mais uma pergunta. Também sei que o senhor tem uma atividade, uma outra base eleitoral sua, uma outra área de atividade sua são as igrejas, não é? O senhor é evangélico, o senhor tem uma participação bastante significativa. Como é que as igrejas estão lidando com isso? Os templos não podem abrir, estamos em quarentena. Como é que a congregação tem encarado essa situação? Como é que as congregações estão lidando com isso? O que você tem ouvido desse público? Então, eu estou deputado, eu sou pastor, eu estou deputado há 11 anos. Eu sou pastor há 33 anos. Faço parte de uma igreja nacional, que é a Igreja Brasil para Cristo, está espalhada em todo o território nacional. Em São Paulo, nós somos 1.400 templos. E a nossa igreja, de maneira especial, tão logo nós começamos essa crise e falou-se na possibilidade de uma quarentena, nossos pastores começaram a suspender as suas atividades nos templos. Lá em Arujá, por exemplo, antes da quarentena, nós já reunimos o nosso povo e já orientamos. Levei à igreja um pastor que é médico, que é infectologista, para orientar todo o povo. Você imagina uma reunião de Santa Sé nossa reunir mais de 1.500 pessoas.
Então, eu disse que aquela provavelmente seria a última até o final do ano. Cada uma das nossas congregações em Arujá estaria responsável de cuidar do povo que está sob a responsabilidade daquela congregação. Em linhas gerais, como as igrejas estão fazendo? Estão transmitindo seus cultos, fazendo os seus atendimentos através das ferramentas que nós temos à disposição. Então, tanto o YouTube, quanto a plataforma Zoom, quanto o Facebook, têm sido utilizados nesse momento para o conforto espiritual, a edificação espiritual das pessoas. E a nossa preocupação máxima é exatamente o cuidado das pessoas. Por isso que, quando se fala da volta das igrejas, a possibilidade que as igrejas possam voltar a congregar, a celebrar cultos, a promover as suas reuniões, na verdade, a defesa que nós estamos fazendo não é que as igrejas possam fazer os cultos, fazer as reuniões, é que os templos possam estar abertos para que as pessoas possam ali fazer as suas orações, receber o atendimento pastoral, assistência espiritual. O decreto do... E as igrejas Sim. também têm uma ação social muito forte, não, deputado? Sem dúvida. Inclusive, a maioria das igrejas, nesse momento, está fazendo uma série de atividades para receber doações dos seus membros, dos seus fiéis, para poderem ajudar a coletividade, ajudar a comunidade onde eles estão inseridos. Tem igrejas que estão fazendo drive-thrus, onde os seus membros passam, entregam para os líderes, os obreiros, as suas doações, a cesta básica, o alimento, e eles vão embora, eles seguem, e aquele alimento, então, é destinado às famílias mais carentes. Agora, nesses dois aspectos, a igreja tem uma importância muito grande. No aspecto da assistência, porque no momento de medo, de pânico, de temores, onde as pessoas estão sendo desafiadas a ficarem na sua casa, a se resguardarem nessa quarentena, é um momento onde muitas pessoas não adoecem do coronavírus, mas adoecem espiritualmente, adoecem psicologicamente, adoecem emocionalmente. Muitas famílias têm dificuldade de lidar com essa situação. Então, o papel desse cuidador espiritual é muito importante. Mas, em linhas gerais, as igrejas estão sendo criativas, estão se mobilizando através das redes sociais e das ferramentas que têm para continuarem dando assistência para seus membros, os seus fiéis. Bem, deputado. Bom, vamos caminhando aqui para terminar, não vamos tomar muito também. Acho até que já abusei do seu tempo. Mas quais são as suas expectativas para esse final de 2020? O que você tem ouvido? Ainda há como salvar esse ano? Ou 2020 vai ser um ano perdido? Olha, se nós conseguimos salvar o maior número possível de pessoas, se nós conseguimos achatar, e até esse momento nós temos conseguido, as projeções do número de mortes em função desta pandemia, nós teremos ganho o ano. Agora, a economia sofreu um revés irreversível para esse ano. Mas nós temos que terminar o ano com muita lucidez, com muita responsabilidade. Eu entendo que o nosso grande desafio, com esse que eu coloquei em relação a salvarmos as pessoas, as vidas, é nós conseguirmos restaurar o diálogo no Brasil. As pessoas esquecerem nesse momento de pedir as credenciais umas às outras para discutir quem é de direita, quem é de esquerda, quem é do partido A, B ou C, e se lembrarem que nós somos todos Brasil, e nós temos que superar juntos as nossas dificuldades, encontrar juntos as soluções que nós precisamos, temos que focar no inimigo que temos em comum, e nós temos que juntos remar
em direção à estabilidade, à recuperação da economia social. Nós vamos levar alguns anos para voltar no ponto que estávamos em janeiro desse ano, na economia, talvez uns 2 anos, mas eu tenho muita confiança de que nós temos os fundamentos necessários, as condições necessárias, e temos uma janela de oportunidade, porque haverão muitas mudanças no mundo, e o Brasil ainda tem como ser o grande celeiro da humanidade. Tomara, deputado, tomara. Verdade, também acho que nós vamos demorar aí no mínimo uns 2 anos para se recuperar, mas acho também que a recuperação é possível, né? A economia do mundo ela tem se mostrado forte. Um exemplo menor foi a crise dos títulos norte-americanos, que foi uma crise muito forte, 2008, 2009, né? E houve uma recuperação. Você vê que os Estados Unidos estavam se recuperando muito bem, se recuperou muito bem economicamente. Então também acho que é possível, e essa previsão de 2 anos eu também acho uma previsão bastante realista, bastante provável, né? Deputado, eu gostaria de deixar agora um espaço aqui para o senhor mandar sua última mensagem para os colegas que estão ouvindo, para os nossos alunos lá do Instituto Federal, para toda a população que vier nos assistir aqui. Por favor. Bom, eu encerro, professor Robson, agradecendo a você pelo privilégio, o presente que você me deu de nós termos esse tempo para conversarmos um pouco. Conversar com você é uma aula. Conversar com você é sempre um desfrute, é um privilégio. Segundo, através de você abraçar todos os alunos e todos os professores, toda a administração do nosso Instituto Federal em São Paulo, por quem eu tenho muito respeito. Como você bem lembrou, meu filho estudou nessa instituição, então eu a conheço bem de perto. Terceiro, dizer a vocês da minha crença, que permanece inabalável no Brasil, de que, apesar da gente, o Brasil vai dar certo. Nós vamos superar mais essa adversidade, é mais um teste imposto a todos nós, e nós vamos mudar depois dessa peneira chamada pandemia do coronavírus. Alguns vão mudar para melhor, outros para pior. Eu espero em Deus que nós tenhamos a sabedoria de usarmos todos esses elementos que foram colocados, essas variáveis que foram colocadas na nossa vida, para que nós possamos mudar para melhor. Um grande abraço para vocês, cuidem-se muito, porque cuidar de si é cuidar de todos. Verdade. Um grande abraço, muito sucesso, muita saúde para todos vocês, e que Deus nos abençoe ao Brasil. A todos nós. Obrigado. Obrigado, deputado. Novamente agradeço enormemente suas palavras gentis. Sempre bom ouvir uma pessoa direto do Brasil, um homem inteligente como o senhor. Também lhe tenho grande admiração, grande respeito. Sei da pessoa proba e honrada que o senhor é. Então, eu queria realmente lhe agradecer desse espaço na sua agenda. Sei que não foi fácil. Agradeço também a toda a sua assessoria que colaborou para que isso se viabilizasse. Mande um abraço para o Renan, seu filho, que tenho gosto muito dele, né? Fala que ele precisa voltar, né? Estamos esperando ele lá. E a você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência, obrigado por ficarem conosco até agora. Vamos em frente, em época de quarentena, em época de pandemia, sigam as orientações do Ministério da Saúde, mantenham o isolamento social, se precisarem sair, usem máscara, usem asepsia, álcool em gel, fiquem bem a todos. Um grande abraço a todos.